Vamos orar? Não, aqueles ali, ó. Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus a sabedoria que vem do alto para estar ministrando essa escola bíblica. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, Santo, glorioso, Pai da eternidade, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos por todas as coisas, por mais uma semana até aqui vivida, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor para conosco, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, sem merecermos. E obrigado, Pai, pela Tua bondade. Nós não somos merecedores. Agradeço, Pai, a oportunidade de estarmos primeiramente reunidos no Teu nome, para engrandecer ao Senhor, para louvar o Teu nome e te bendizer, neste momento de ensino, a qual também é um culto ao Senhor. Nós entendemos, Pai, que este é o dia em que a igreja separou para adorar e bendizer o Teu nome, não em detrimento dos outros dias da semana, mas de maneira em comunhão com outros irmãos. E pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, iluminando nossa mente, nosso coração, abrindo nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e nos trazendo o entendimento que vem do céu. E que possamos aqui, Pai, ser edificados, pois todo ensino, toda pregação é para a edificação da Tua igreja. E agradecemos ao Senhor, pois o Senhor nos edifica dia após dia, através da Tua Santa Escritura, para que não caiamos, Pai, em terríveis tentações, para que não caiamos também, Pai, em heresias, como diz o apóstolo Pedro, que levam para a perdição. Agradecemos ao Senhor por nos entregar a verdade, esta que está em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. E louvamos ao Senhor, Deus, por termos acesso a ela, podemos meditar nela e podemos, Pai, nos deleitar, Pai, nas Tuas verdades, a qual aqui estão escritas. Muito obrigado, agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom. Aí, Maicão, tá aí, ó. Quando eu falar um texto aqui, você abre aí. Você que é o cara que abre rápido a Bíblia aí. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar do assunto. Estou até com o livro aqui que o Michael me emprestou, que é muito bom, diga-se de passagem, de heresiologia. É a matéria que se estuda na teologia, né? Nos cursos que temos por aí, que é talvez hoje a das matérias mais importantes para o cristão, porque ela é que tira todo o engano e mostra para nós quais são aquilo que tem cara de verdade, mas não é verdade, né? Essa que é a verdade. Pois a gente vê aí os testemunhos de Jeová, os mormons, outras pessoas que participam dessas religiões, adventismo do sétimo dia, o espiritismo kardecista, entre outras coisas. A gente vê que essas pessoas são muito piedosas. Os católicos apostólicos romanos, eles são muito piedosas, eles são pessoas, assim, socialmente, eles são pessoas muito boas pessoas de se conviver até. Só que eles estão inseridos em seitas que levam para a perdição, e isso não tem como negar. Então, pelo fato deles estarem nessas seitas, é que eles, infelizmente, vão caminhando rumo à perdição eterna. É isso. Pois negam verdades básicas da palavra de Deus, negam doutrinas que não se mexem da palavra de Deus, como, por exemplo, talvez as mais que são mexidas, a respeito da pessoa de Jesus. Pois os testemunhos de Jeová, como vamos ver um pouco à frente, eles não creem que Jesus é Deus, eles não creem que o Espírito Santo também é Deus, eles acham que Jesus é uma criatura como nós somos uma criatura, eles não creem na perdição eterna, ou seja, na condenação eterna dos ímpios, do falso profeta, do diabo e seus anjos. Eles creem que são um grupo seleto que vão para o céu, que são os 144 mil,
que está descrito lá no livro do Apocalipse. Então são várias outras coisas, são várias doutrinas que não se mexem da palavra de Deus, em que essas seitas comumente mexem. Por exemplo, o adventismo do sétimo dia, ele não nega que Jesus é Deus, mas eles negam que exista a perdição eterna. Eles creem que no final de tudo o diabo se converterá e se tornará um ser bondoso e irá alcançar o céu também, coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia deixa bem claro qual é o destino do diabo, dos seus anjos e dos ímpios. É perdição eterna, lago de fogo, é tormento para sempre. Entende? Então, essas coisas, elas abrem mais portas. Por exemplo, se você crê que o diabo é alguém que pode se redimir, então você está mais aberto agora às ofertas desse mesmo diabo que você acha que pode se redimir. Porque aí você começa a encontrar nos argumentos do diabo bondade, coisa que não tem. Então, por isso que é importante que se ensine sobre heresia, sobre seita. E o que é heresia, né? Heresia quer dizer algo como exclusivo, preferência. Ou seja, é uma doutrina à parte, a qual as pessoas têm uma preferência em detrimento das Escrituras, em detrimento da palavra de Deus. Então a heresia é isso aí. E o que é uma seita? Toda seita é aquilo que corrobora, por exemplo, com exclusivismo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, eles creem que eles são a igreja verdadeira, que não há salvação em igreja nenhuma mais. Eles são únicos. Então, não há salvação em outra pessoa, nós somos a igreja verdadeira e nós estamos certos. Isso se caracteriza uma seita. O que é um líder de uma seita? É aquele que acha que é o dono da razão, que só ele tem a verdade, só ele está certo. Geralmente ele é dominador, geralmente é narcisista, geralmente está buscando controlar as pessoas, deturpando o que diz a palavra de Deus. Então as seitas, que a gente vai estudar por pelo menos mais de 2 domingos, as seitas, elas são chamadas de seitas pseudo-cristãs, ou seja, parecem cristãs, mas não são cristãs. Parecem cristãs, mas negam as bases fundamentais do cristianismo. Então são seitas chamadas de pseudo-cristãs. Por exemplo, o adventismo do sétimo dia admite que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus. Bom, nós cremos que Deus ainda mostra algumas coisas, revela outras, nós cremos nisso. Nós acreditamos que Deus tem poder para isso. Porém, o que a gente chama de cânon bíblico, que são esses livros todos da Bíblia, compilados aqui dentro deste exemplar, eles se fecharam. E acabou, não tem mais livro para ser inserido. Tanto que você vai, se você pegar a Bíblia versão Ave Maria, que é a Bíblia usada pelos católicos romanos, você vai ver que está lá os livros, Acréscimo Esther, Acréscimo Daniel, Baruque, dá outro exemplo aí, Macabeus, exatamente, 1º e 2º Macabeus, acrescentados todos eles no Antigo Testamento. E esses são livros o quê? Chamados apócrifos, que são, ou seja, espúrios, não canônicos, não inspirados por Deus. Tem o livro também de Tobias, que ensina uma espécie de feitiço, que trata de casamento entre anjos e mulheres, coisa que nunca aconteceu, biblicamente falando. Então, assim, são coisas muito esotéricas e místicas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu li, acho que foi segunda-feira, o Evangelho de Tiago, que é um apócrifo também, o Evangelho de Tiago. É um apócrifo de 10 páginas somente, mas conta uma história de José, pai de Jesus, em que ele esteve dentro de uma caverna, teve umas visões místicas, bem estranhas, assim. Um dia eu até trato mais especificamente desse apócrifo,
Mas você vai percebendo na leitura desses livros que não estão na Bíblia, é que as coisas estão em desacordo com a Escritura. Eu li também, foi antes de ontem, o Evangelho segundo Maria Madalena, que tem 3 páginas, se não me engano. São 3 páginas de Evangelho. É também uma outra coisa totalmente mística. A Maria Madalena supostamente tem uma visão de Jesus, e que Jesus aparece para ela após ele sair do sepulcro, em que dá uma visão para ela e trata das 7 potências da ira. Umas coisas assim bem nada a ver mesmo, mas são livros muito, mas muito antigos, coisas de 1º século, 2º século, que não estão inseridos na Bíblia. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia e não esquecer nunca mais disso aqui, que a gente que estuda aí a teologia sabe muito bem, mas eu transmito aos irmãos que é o seguinte: a regra da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeiro você pega um texto bíblico, observa a concordância dele em outro lugar, depois você vai para os livros de teologia, de comentários bíblicos, essas coisas. Não, você cria problema para você. Então, através da quebra dessa regra, é que nascem as heresias. E você vai ver, eu não sei onde eu botei, tá com o Henrique. Henrique, traz aí para mim a Bíblia, faz um favor, né? Que você já estava lendo lá, né? a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Valeu, obrigado. Que está aqui as Bíblias, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, né? Você lê aqui João 1, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Em vez de estar escrito era Deus, era um Deus. Está escrito aqui. Está deturpado, um monte de texto aqui está deturpado, um monte. Aí, por falta de conhecimento, o crente que está numa igreja evangélica de verdade, que está, né, numa igreja bíblica, por não conhecer as Escrituras de verdade, ele chama essa galera de irmão. E não é. Eles não são. Então, irmão, eu posso bater a porta na cara no Testemunho de Jeová? Faça isso. Mas, se você quiser escutá-lo, escute. Aprenda aqui hoje. Anote aqui hoje. Anote no seu celular. Que quando vier um argumento desse para cima de você, você sabe, não, a Bíblia diz assim. O que você está dizendo está errado. Agradece a visita e manda embora, e tchau e benção, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado e estudar essas coisas, para que a gente saia verdadeiramente do engano. Vamos lá, 1 Timóteo 4, versículo 1, você já deve conhecer esse texto, está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, é um aviso do Espírito. Bom, eu pretendo não me alongar muito nessa aula. Eu vou utilizar aqui do livro que o Michael me prestou, que por sinal é muito bom, recomendo. Leiam livros, gente, comprem livros, tá? A gente compra livro é ferramenta, né? Então vamos lá. As Testemunhas de Jeová, eles formam uma das seitas que mais crescem atualmente. Eles fazem o que a gente chama não de evangelismo, a gente chama de proselitismo. O que é o proselitismo, em outras palavras? O proselitismo é o quê? Não é você converter uma pessoa a Cristo, é você converter a pessoa à religião. Por isso que os cristãos, ele tem que tomar cuidado quando vai fazer evangelismo. Você não tem que fazer evangelismo a fim de catar gente para a sua igreja, você tem que fazer evangelismo para as pessoas conhecerem Jesus. A consequência disso vai ser algumas pessoas vindo para a sua igreja, outras indo para outras. Então evangelismo é evangelismo. A gente está falando de um Jesus universal, não de um Jesus da minha igreja. Não tem um Jesus para cada igreja.
Jesus é universal. Então isso é o proselitismo. E eles são incontroláveis, vocês sabem disso. Você pode rodar aí o Honório Fraga agora, que você vai achar um deles. Pode ter certeza disso. Com a maletinha arrumadinho, e eles são incansáveis, tá? Eles não param de jeito nenhum. Aí está a revista, está a Bíblia deles, está todo o argumento. E detalhe, eles são ensaiados para fazer isso. Eles são ensaiados, eles não vão com argumento vazio, não. Muitas vezes a gente sabe fazer evangelismo sem saber o que vai falar. Mas eles não. Eles têm lá o conjunto de regrinhas deles e argumento para ir entrando na mente do cara, e o cara está lá dentro daqui a pouco. É assim que eles fazem. Então eles têm um proselitismo incontrolado. E eles ensinam, os ensinos deles fazem com que a gente precise estudar para não cairmos nas suas armadilhas. Bom, Paulo vai falar em Colossenses 2 o seguinte: não deixe que ninguém vos enrede com falsas doutrinas. Ele ainda vai dizer, com cara de piedade, mas servem só para perdição. Vamos dar uma lida nesse texto. Vamos lá em Colossenses 2. Versículo 8, está escrito assim: tende cuidado para ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha o que Paulo está nos avisando aí, já está nos dando um alerta a respeito justamente das seitas, que era o que ele estava enfrentando nessa conjuntura dessa carta. É o que ele estava enfrentando, a heresia de Colossos, que é chamada. Então Paulo já está falando, tem cara de piedade, mas não é baseada na pessoa de Cristo. Parece muito bom, mas não é. Então, a respeito do que é, como nasceu, está escrito assim: Charles Taze Russell, que é o fundador da seita Testemunho de Jeová, nasceu na Pensilvânia, Estados Unidos, no ano de 1854. E onde que ele começou a tratar dessas doutrinas? Perturbado pela doutrina das penas eternas, ou seja, a pena eterna é a doutrina do quê? Da condenação eterna. Ele se tornou simpatizante da doutrina adventista, a qual abraçou posteriormente. Então, ele nasceu lá. O jeovismo, que chama, ele nasceu dentro da igreja adventista do sétimo dia. E essa doutrina de não perdição, da redenção do diabo, vamos dizer assim, nasceu lá, e ele era incomodado com isso, pois ele já foi frequentador de igrejas batistas na época. Ele se incomodava com essa doutrina, foi para a adventista e viu que lá tinha um simpatizante da ideia dele. E pronto, é aqui que eu vou me estabelecer. Então, como ele possuía muitos pontos de vista pessoais, principalmente quanto à maneira e ao objetivo da vinda de Cristo, não demorou a haver divergência entre os seus pontos de vista e dos líderes adventistas. Então ele começou a ter um embate doutrinário sobre a volta de Cristo. Charles Taze Russell, ele disse que Jesus Cristo voltaria em 1914. Só que os adventistas do sétimo dia, eles criam que Jesus ia voltar numa data diferente. Na verdade, eles já tinham profetizado que Jesus voltaria em 1800 e pouco, aí, antes do Taze Russell. Aí eles erraram a data, aí foi passando os anos, entrou outro século, Jesus não voltou. Aí entraram outras doutrinas, dos mormons, por exemplo, que acreditavam que Jesus voltaria depois da Segunda Guerra Mundial. Não voltou. Então, essas seitas, eles são sempre buscando adivinhar a volta de Cristo. Jesus deixou claro: não compete aos homens saber o dia que o Filho do Homem vai voltar. O que a gente pode é especular, ter uma observação e tal, mas agora afirmar quando vai ser, ninguém pode. Ninguém pode. Então,
ele arruma aí uma parceria e ele escreve um livro que é com um tal de N.H. Barbour. Essa amizade, porém, durou pouco, pois logo se separaram. Aí eles discutiram, tiveram uma acalorada discussão a respeito da doutrina da expiação. O que é a doutrina da expiação? A doutrina da salvação, se Cristo morreu por todos ou por alguns. Aí tem uns embates entre calvinistas e arminianos. Alguns creem que Cristo só morreu pelos seus eleitos. Os arminianos creem que Jesus morreu absolutamente por todas as pessoas da face da terra. Então essas divergências já acontecem há muitos anos, Já acontecem há muitos anos. Aí, um ano após essa discussão, em 1872, Charles Taze Russell lançou os fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Então, teve nomes antes de se tornar Testemunho de Jeová: Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Depois mudou, teve a Sociedade Torre de Vigia. Depois mudou para Testemunho de Jeová. Isso causou alguns embates, principalmente mas ficou durante um bom tempo. Testemunho de Jeová é algo mais novo, mas ficou durante muito tempo. Tanto que a ideia de esse nome Sociedade Torre de Vigia, ele causou problema com as autoridades, pois vivia um período da Guerra Fria, a humanidade, e eles começaram a ser investigados. Sociedade Torre de Vigia, parecia o quê? Uma organização secreta. Então, no mundo ali entre os anos 70, 80 e poucos, tinha muita tensão entre países a respeito de guerra. Então isso causou um problema para eles. Aí o que aconteceu? Tem que mudar o nome. Vamos mudar o nome então. Aí virou aí o que a gente conhece como Testemunho de Jeová. Aí as revistas passaram a ter o nome de Sentinela, que é até hoje, As revistas Sentinela. Vocês podem achar isso lá na rodoviária, por exemplo. Eles estão sempre parados lá, inclusive estão lá parados hoje. Bom, as ideias de Russell vivia em frequente choque com as autoridades e os tribunais, do quais nem sempre se saía bem. Olha só, essa seita foi fundada por um homem que vivia com problema com a sociedade. Mas como que começam as seitas? As falsas religiões, elas começam o seguinte: um anjo me apareceu e me disse isso. Aí o que a gente olha? A gente olha lá para Gálatas 1. Olha lá em Gálatas 1, por favor. Gálatas 1, versículo 8. Olha o versículo 6. Diz assim: Paulo está dando aqui uma dura nos crentes de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aí ele chega ao ápice da argumentação: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Duas coisas aqui. Paulo está falando assim, se eu aqui, Paulo, que preguei o evangelho a vocês, e através da minha vida vocês conheceram a Jesus, pregue um outro evangelho além desse que eu mesmo preguei, me amaldiçoem. Aí ele coloca agora um grau maior ainda. Mas agora, se vier um anjo, que é uma criatura espiritual, lhes pregar um outro evangelho, também amaldiçoe esse evangelho. Esse evangelho é maldito. Então, como é que as seitas nascem? Tive uma visão em casa, estava dormindo, acordei e apareceu um anjo na minha janela, né, José?
Apareceu um anjo na minha janela e me disse que as igrejas, todas elas são falsas. É isso que aconteceu com esses caras aqui. Todas essas igrejas estão falsas e Deus quer fazer uma restauração e tal. Foi assim que aconteceu com o movimento G12, que começou a aparecer os novos apóstolos lá nos anos 80. Mesma coisa. Acho que o César Castelhano teve uma visão e que Deus falou que queria renovar o ministério apostólico. Aí eles começaram a fazer as cruzadas evangelísticas e buscar novos apóstolos. Aí começou a aparecer apóstolo doidado aí. De 12 apóstolos pulou para milhões, né? Um salto bacana aí. Então todas essas heresias, elas começam a partir de uma suposta visão. Suposta visão. Por isso que eu argumento sempre. Nós cremos em visão, no milagre, na revelação. Nós entendemos que Deus pode dar essas coisas. Mas fique com a Bíblia primeiro. Toda vez que um irmão te der uma palavra, tive uma visão com você, tive um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Primeira coisa, orar. Vai ler a palavra de Deus. E se for algo extraordinário que extrapola o que está escrito aqui, desconsidere. Nós temos a Bíblia, que é a revelação final do Senhor. Então esse cara, ele foi um homem de mau procedimento. Ele, para preparar os seus discípulos, ele escreveu uma obra intitulada Estudo nas Escrituras. Estudo nas Escrituras. A qual ele mesmo disse assim: é melhor que seja lida o que eu escrevi junto com a Bíblia do que só a Bíblia. Mas nós sabemos que o cristianismo real, verdadeiro, é somente a Escritura. Ou seja, ele se achava num grau tão grande de entendimento das Escrituras e de revelação tão profunda da parte de Deus, que ele escreveu um estudo dele e recomendou aos seus discípulos que lessem junto com a Bíblia. Aí lembra do que eu falei no começo? Primeiro é Bíblia, depois é o livro de teologia, depois é o comentário bíblico. É assim que funciona, a ordem é essa. Por exemplo, o cara vai preparar um sermão, aí ele pega o comentário primeiro. Está errado, ele tem que ler o texto primeiro, porque aí depois ele vai ler o comentário. Se o cara estiver errado, ele, opa, esse comentário eu vou excluir isso daqui. Aí sim, porque a Bíblia, ela completa a si mesma, a Bíblia é totalmente inspirada. Então, ele casou-se em 1879 e ele várias vezes foi levado ao tribunal, olha só, pela própria esposa, a própria mulher dele. Ou seja, ele era um cara que tinha problema social com as autoridades, e ele era um cara agressivo dentro de casa. Em livros mais profundos vai dizer que Charles Taze Russell andava armado e ia para os bares tomar uísque e arrumar confusão. E esse era o líder, esse é o fundador dos Testemunhos de Jeová. Esse é o fundador deles. Um cara que não vale nada. Então o que aconteceu? Não podendo suportar mais, abandonou ele em 1887 e se divorciou em 1913 legalmente, né? E fora o fato dele ser agressivo, ele era envolvido em escândalos financeiros, ou seja, desviava dinheiro, batia na mulher, arrumava briga com todo mundo, andava amado, era um louco, era um doido. Um cara desse ainda funda uma igreja. Depois ele foi substituído aí por Joseph Franklin Rutherford, porque o Charles Taze Russell morreu em novembro de 1916. E esse camarada, ele ultrapassou e muito o fundador Charles Taze Russell. Depois teve o Nathan Orr, que foi também sucessor do segundo
do Charles Taze Russell, e assumiu a liderança das seitas. Então, no início do seu mandato, escreveu um ensaio com o título Testemunho de Jeová dos Tempos Modernos, com a afirmação: Deus Jeová é o organizador de suas testemunhas sobre a terra. Então ele prossegue dizendo o seguinte, que o nome da organização, ele deriva-se da passagem de Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas de Jeová. O texto está falando deles? Não. Não. O que é isso aqui? É o típico costume que o líder de uma seita tem, de pegar um texto, deturpar o texto, fazer um malabarismo para validar a própria ideia. A Bíblia diz o que diz. Se ela está dizendo algo sobre Israel, ela está dizendo sobre Israel. Aí o que você faz? Você pega aquilo ali e aplica na sua vida como uma lição. Isso sim. Agora, você validar algo além da palavra de Deus, além daquilo que Deus já nos deu por revelação, além do seu Filho Jesus, aí você cria uma heresia. Então, por isso que é importante, meus irmãos, entender o seguinte: nós não podemos dividir, isso é um parêntese aqui, tá? Nós não podemos dividir ensino de pregação. Não pode dividir isso, porque pregação é ensino. Paulo entrava nas sinagogas, quando chegava nas cidades, disputava, a Bíblia vai dizer, ele disputava com os judeus nas sinagogas. Jesus caminhou seu ministério todo ensinando sobre o reino de Deus. Olha lá em Mateus 28, dá uma puladinha lá em Mateus 28. Mais um pouco aqui. Vamos lá, Mateus 28. Olha aí o versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ó, a primeira ordem, fazei discípulos de todas as nações. Segunda ordem, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Terceira ordem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando. Então, a base do ministério de Cristo é ensinamento. Então, pelo fato de nós começarmos a olhar para a pregação como um show pirotécnico, teatral, o pregador deixa de ensinar e se preocupa em fazer o povo gritar. Aí quando o povo grita, o culto foi uma benção. Quando todo mundo sai daqui prestando atenção reflexiva, tá vendo? Ó, que culto frio. Pois é, meu irmão, a palavra ela tem que trazer mudança de vida, não berro e histeria. Vamos lá. Bom, para vocês terem ideia do como é terrível essa seita, olha o que eles falam. O cúmulo do absurdo: Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Qual a Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. A palavra Trindade está na Bíblia? Não. Mas a ideia da Trindade, ela é bíblica? É, plenamente. Nós vemos a ação do Pai, nós vemos a ação do Filho, nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja. A Trindade agindo na vida da igreja. Nós vemos. E esse camarada teve a ousadia de dizer que Satanás deu origem à doutrina da Trindade. E a gente sabe o que é atribuir a obra de Deus, a obra de Cristo ao diabo. É pecado para perdição eterna. Pecado sem perdão. E isso está escrito no livro dele, Seja Deus Verdadeiro, página 81. Então não é argumento meu não. Está escrito lá no livro dele. Ou seja, ele atribui uma obra divina a Satanás.
Isso é pecado sem perdão. Então, abre aspas, ele diz assim, ó, um contemporâneo de Teófilo na África setentrional, o escritor latino chamado Tertuliano, da cidade de Cartago, de fronte à Itália, escreveu uma defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra trinitas, que quer dizer trindade. Daquele tempo em diante, a doutrina trinitária veio a infectar cada vez mais a crença dos cristãos professos. Tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Nem se encontra a palavra trias nas inspiradas escrituras gregas cristãs. Tampouco se acha a palavra trinitas, nem mesmo na tradução latina da Bíblia, a Vulgata. Isso está escrito no livro dele, que se chama Que tem feito a religião pela humanidade, página 261. Ou seja, ele está atribuindo ao homem essa ideia toda de criar uma trindade. Não, essa ideia da trindade é totalmente bíblica. Totalmente bíblica. E ele continua dizendo, ó, Nimrod casou-se com sua irmã Semiramis, e assim, num sentido, ele é seu próprio pai e seu próprio filho. Aqui está a origem da doutrina da trindade. Um ensino totalmente confuso, que ninguém entende nada. Ninguém entende nada. É um doido. Bom, demos aqui um breve resumo histórico. Agora nós vamos para a parte da anotação. Agora você anota aí. Deixa aqui em cima. Bom, nós vimos a parte introdutória da questão da parte histórica deles, e vou apontar algumas doutrinas aqui a qual eles não creem, que nós cremos. Primeiro é o Espírito Santo. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma influência invisível, um fluido para executar a vontade divina, uma influência de Deus e não uma pessoa. O Espírito Santo é como se fosse, como é que os gregos criam antigamente? Era uma força mística que fazia as pessoas fazerem atos de bondade. Era assim. Mas o que a Bíblia diz? Vamos refutar esse argumento. O Espírito Santo, ele realiza atos que mostram ser ele uma pessoa. Então, primeiro ponto, abre aí, Maico, João 14, 26. Primeiro ponto, o Espírito Santo, ele ensina. Ele ensina. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Segundo ponto, o Espírito Santo, ele guia o crente. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Terceiro, as atitudes para com o Espírito Santo são atitudes comumente dirigidas a uma pessoa. Atos 5, 3. A gente conhece bem, vou abrir aqui, Michael. Atos 5, 3. Está escrito assim, ó. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então está mentindo a quem? A alguém. O Espírito Santo é alguém. Então o Espírito Santo não é uma influência invisível para fazer a gente fazer a vontade de Deus. É alguém. É alguém. Segunda coisa que eles não... Jesus Cristo, segunda coisa, não é como Jeová, mas a primeira de suas criaturas. Então eles entendem que Jesus é uma criatura, que ele teve uma existência pré-humana,
que ele foi o arcanjo Miguel e nada mais é do que o homem perfeito, assim como Adão antes do pecado. Pregam que Jesus foi criado por Deus e sempre foi inferior a Jeová, recebendo natureza divina só após a morte. E ainda dizem que Jesus não é o autor da criação, mas Deus o criou e o tornou associado nas suas obras. Com isso, deixam claro em suas crenças que Jesus não é eterno, que Jesus é um ser criado. Então, dentro dessas palavras, para eles, Jesus morreu e acabou. Não, Jesus não morreu e acabou. Jesus é eterno. Então, nós vamos refutar isso daí. Primeiro ponto, Jesus é o Filho de Deus. Lucas 22, versículo 70. Ele é plenamente o Filho de Deus. Lucas 22, versículo 70. E disseram todos: logo és tu, Filho de Deus. E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Jesus é plenamente o Filho de Deus. Segundo ponto, os apóstolos reconheceram-no como Deus. Romanos 9, 5. Romanos 9, deixa eu ver se eu achei mais rápido aqui. Isso. Vou ler aqui. Romanos 9, 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Outra deturpação das verdades bíblicas é a respeito da ressurreição. Eles não creem que Cristo ressuscitou. Cristo não ressuscitou corporalmente. Segundo Russell, em seu livro, ele escreve assim: Deus dispôs do corpo de Jesus exatamente como fez com o corpo de Moisés. Foi tirado do túmulo de modo sobrenatural, porque se tivesse ficado lá, teria sido um obstáculo para a fé dos discípulos. Talvez foi dissolvida em gases, olha só que loucura, cara. Talvez foi dissolvida em gases ou preservada em algum lugar, como memorial do amor de Deus. Que doideira, cara. Dissolvida em gases, cara. Meu Deus. Olha o que o sucessor dele escreveu: Jesus ressuscitou, mas somente em espírito. E isto foi na ocasião em que ele apareceu aos discípulos. Quando saiu da presença deles, dissolveu aquele corpo. Meu Deus do céu. Mas vamos refutar isso daí. A ressurreição foi corporal, foi física. Mateus 28, do 5 ao 10. Mateus 28, do 5 ao 10. Pode ler. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medos, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressunciosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então Jesus está o que? Plenamente, fisicamente. Fisicamente. Ué, ele não falou para Tomé tocar nele? Vai tocar em quê? Vai tocar num gás? Né, José? Vai tocar num gás voando? Toca aqui. Que loucura, gente. Fala aí, Maico. O Evangelho de Lucas também, quando ele relata, Jesus ele aparece aos 12,
ele ali aparece no seu corpo mesmo, e ele diz ali, ele diz, e eles disse, por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vocês vedes que eu tenho. Então ele aparece ali aos discípulos para realmente confirmar a ressurreição de Cristo ali, mas ele aparece no teu corpo para que eles toquem, para que realmente eles venham a crer que Jesus ressuscitou realmente ali, em carne e osso, né? As marcas ainda estavam nele, né? Meus irmãos, é fantástico isso, porque se alguns, cara, tem fé em homens que morreram, a gente tem fé num homem que morreu, mas está vivo para todos e sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não cremos num Cristo que esteve vivo e morreu, mas no que morreu e está vivo para todo sempre. Essa é a verdade do cristianismo verdadeiro, sabe? Isso é fantástico. Inferno, e vou para mais uma aqui para a gente não estourar o tempo, tá? A doutrina sobre o inferno. O inferno é a morte física ou a sepultura, onde não há sofrimento. O que estão dizendo, né? Bom, qual é a refutação disso daí? O inferno, em primeiro lugar, é um lugar de castigo eterno. Vamos lá para Marcos 9. Marcos 9, está mais perto para mim aqui. Marcos 9, 42 ao 48. Bom, Jesus está fazendo aqui uma dissertação interessante. Ele começa assim: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Está começando a pontuar o negócio que é eterno, nunca se apaga. Segundo ponto a respeito do inferno, olha o que ele fala: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele enfatizou o fogo de novo. Fogo de novo. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés ser lançado no inferno e no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, Jesus está enfatizando: o fogo nunca se apaga. 1, 2, 3, 4. Lá o bicho não morre. O bicho não morre. Que bicho é esse? Sei lá, os vermes. Sei lá, vamos conjecturar aqui que Jesus esteja falando de vermes que consomem a carne dos homens para todo sempre. Esse verme não vai morrer. E o fogo está lá ainda também junto, né? Não é só o bicho, não, é o fogo junto. É outra coisa e o fogo junto. É outra coisa e o fogo junto. Então, Jesus está enfatizando a perdição, o sofrimento eterno aqui. Esse negócio de morreu, fechou o olho, vai dormir para sempre. Rapaz, tem um monte de gente que está querendo isso aí mesmo. Está cansado de trabalhar, o cara, estou doido para fechar o olho, não abrir mais, vou descansar mesmo. Tem nada disso não, é céu ou inferno. Vamos lá, acho que dá tempo de mais duas aqui. A doutrina da salvação. A doutrina da salvação, que isso para mim é um dos pontos piores que uma pessoa pode mexer. O sacrifício de Cristo, assim dizem eles, o sacrifício de Cristo não nos proporciona a salvação. Ela vem pelas obras. A gente não precisa nem pensar muito, né? Você já abre lá em Efésios lá, capítulo 2.
Se não me engano, versículo 8. Ela vem pelas obras. Por exemplo, olha o argumento do cara, gente. Como é que isso é infantil? Que é só um doido mesmo entre um negócio desse, cara. Olha o argumento do cara. A salvação vem pelas obras. Por exemplo, assistir às reuniões e vender os livros. Tá fácil, hein? Meu Deus do céu. Como é que a gente refuta isso daí? Simples, Efésios 2:8 aí. Leia, fazendo um favor. A salvação ela não é pelas obras humanas. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito fácil, né? Arrebentar com esse argumento, né? Salvação vem pelas obras? Pelo amor de Deus. Ai, ai. Segundo ponto, não terá arrependimento e salvação após a morte. Lucas 16, 22 ao 31 é a parábola, alguns dizem parábola, né? Outros dizem uma verdade. Eu prefiro crer que é uma verdade espiritual. Lucas 16, eu já preguei esse texto, que é a parábola, né, que é a história do homem rico e do Lázaro. Está no versículo 22, está escrito assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, a parte do inferno. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, não tem mais jeito após a morte. Você vai ver que na continuidade do texto, ele vai dizer lá no versículo 27 o seguinte, ó. Ele diz, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então não tem mais jeito. Do outro lado da vida não tem mais jeito. A salvação ela acontece aqui por meio de Cristo Jesus somente, não pelas obras. Não foi salvo aqui, não vai ser do outro lado. Acabou. Então essa ideia deles de que o inferno não é um lugar de tormento, de que a salvação é pelas obras, de que tem uma possibilidade de arrependimento do outro lado, segundo a palavra de Deus, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. E se você sabe bem, anotou bem, aí guardou na sua mente, quando chegar esse argumento na sua porta, no domingo de manhã, você já sabe, ó, meu irmão, a Bíblia não diz isso aí não. Sinto muito. De repente, ele sai do engano. De repente ele sai do engano. Porque eles trabalham, como falei no começo, com proselitismo. E eles têm metas lá. Vocês acham por que eles são assim? Então, eles têm meta lá dentro. Se eles trabalham por medo. Eles têm uma meta lá dentro para trazer gente para dentro do jeovismo. E eles têm tipo um grau lá. Você vai tipo subindo escadas de avaliações, né? E se você não atingir uma determinada meta, você é rebaixado. Aí você é tirado do meio deles lá para fazer os trabalhos, até determinado período para volta a ser discipulado, passa por um outro treinamento, até você subir nessa categoria toda de novo. Isso é evangelismo? Rapaz, é um negócio complicado. As pessoas estão indo para o inferno deliberadamente com a cabeça tranquila. Com a cabeça tranquila. Porque às vezes eu fico assim, desacreditado. Eu fico pensando que não é possível, gente, que a pessoa não pense por si mesma.
a respeito das coisas. E não olhe para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso que o cara falou? Às vezes a pessoa, gente, está pregando tal, ele vai lá e fala uma besteira que a palavra não diz, cara, ele fecha o canal de comunicação para mim, cara, não dou ouvido mais pro cara. Não dou ouvido mais não, acabou. E espero nunca mais ouvi-lo com o microfone na mão, é assim mesmo. Sou radical a esse ponto, a respeito da Bíblia. Sou radical a esse ponto. Falou bobagem? Meu irmão, ou se arrepende humildemente em nome de Jesus, se retrata do seu erro, ou nunca mais pregue, para que não fique pior para o seu lado. Então, meus irmãos, no próximo domingo, acabei no horário certinho. No próximo domingo estaremos falando dos mormons e um pouco dos adventistas do sétimo dia, tá? Que eu acho que os adventistas do sétimo dia são os mais assim chegados, né? São os mais chegados, os mais tranquilinhos, mas eles têm uma doutrina bem complicada, tá? Hoje em dia eles negam muitas coisas que aprenderam no passado, mas continuam praticando internamente. E nós vamos estar tratando sobre mais essa seita e os mormons também, que são pessoas até bem educadas, eu diria, mas também estão errados. A verdade é essa, tá bom? Vamos orar? Ora aí, Mike. Para a gente fechar, eu só quero ler um versículo aqui, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Está escrito assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Pai, nesta manhã, nós louvamos o teu santo nome, agradecemos o Senhor por este momento, por esta oportunidade de aprender mais da tua palavra. Senhor Jesus, que ela possa regar o nosso coração nesta manhã, que possa ser a semente, ó Pai, que cai na terra boa, que o nosso coração possa estar preparado para receber este alimento, ó Deus. Despeça-nos, ó Pai, nesta manhã, para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Eu oro, ó Deus, pela vida daqueles que não puderam estar aqui, que o Espírito Santo nesta manhã possa visitá-los, ó Deus, aonde quer que eles estejam neste momento, Pai, seja aqueles que estão frios na fé, seja aqueles que estão enfermos, meu Pai. Eu creio que o Senhor pode resgatar, pode restaurar, pode curar. Assim, Deus, eu apresento este momento na mão do Senhor, e que as mãos do Senhor estejam estendidas, ó Pai, ao nosso favor. Assim eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, muito obrigado. Logo mais temos culto à noite, de adoração ao nosso Deus. E você que está em casa, muito obrigado pela sua presença, por ter acompanhado esse ensino até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, e logo mais estaremos de volta, em nome de Jesus. Falou.